E aí, aqui é o Node. Imagine só, você retorna à escola depois das férias de verão e encontra seu professor completamente surtado. Sua alma havia sido sugada para dentro de um boneco de pano bizarro que possui pregos no lugar de dentes. Galera, estamos novamente na jornada tenebrosa, percorrendo os contos do anime Junji Ito Collection. Nesse vídeo iremos explorar algumas aventuras do personagem Souichi, um garoto peculiar que possui habilidades paranormais e as utiliza para pregar as mais diversas armadilhas diabólicas nas pessoas ao seu redor. Iniciaremos pelo conto chamado As Convenientes Maldições de Souichi. Essa história começa com nosso protagonista pregando algum tipo de boneco voodoo em uma árvore. Enquanto o garoto martelava os pregos, do outro lado da cidade, Ouya, seu colega de escola, começa a sentir uma forte dor de barriga. Na manhã seguinte, já na sala de aula, Souichi escuta duas meninas conversando sobre o acontecido da noite anterior. Elas comentam que Ouya foi encontrado desmaiado na rua e acabou sendo internado. Ao ouvir isso, Souichi sorri e diz a si mesmo que aquele garoto era muito metido e precisava de uma lição. Enquanto isso, do lado de fora, Kuroda e Akiyama estão caindo na porrada. Aparentemente, essa não é a primeira vez que eles se desentendem. Souichi observa de longe e já está maquinando sua próxima armadilha. No caminho de volta para casa, ele encontra um sapo enterrado entre as folhas secas do inverno e o leva para casa, com o pretexto de que estava muito frio na floresta. Ao chegar em casa, ele apresenta um novo membro da família e usa o animal para assustar sua irmã mais velha. Mas acaba sendo interrompido por seu irmão, que tira sarro dele, dizendo que Souichi é um garoto exótico. De volta ao seu quarto, ele planeja uma nova maldição que lançará contra mais um de seus colegas. Ele vai até a floresta no meio da noite e começa a cavar uma cova, onde enterra um boneco semelhante a Kuroda. Souichi ordena que ele fique lá hibernando e saia apenas quando a primavera chegar. Alguns dias depois, uns garotos da turma de Souichi comentam que Kuroda não aparece mais nas aulas. Eles até questionam Akiyama sobre o paradeiro do rapaz, já que ele e Kuroda haviam brigado na semana anterior. De longe, Souichi escuta a conversa. O que ele não contava era com a interferência do senhor que cuidava da floresta. Ao ver um boneco pregado em seu cedro mais uma vez, o velhote fica possesso de raiva e jura para si mesmo que encontrará o maldito responsável por fazer aquilo. Um pouco mais à frente, o homem encontra outro boneco enterrado e sua raiva só aumenta. Logo depois, ele avista um corpo enterrado com a cabeça para fora. A princípio, ele acredita ser um manequim, mas quando se aproxima, o velho fica assustado ao descobrir que era um adolescente que foi enterrado vivo. Na manhã seguinte, esse era o principal assunto da escola. Kuroda havia sido encontrado desmaiado e enterrado numa floresta de cedros. Quando acordou no hospital, o garoto dizia não se lembrar de nada do que havia acontecido. Ao ouvir isso, Souichi fica muito chateado, afinal, sua intenção era que Kuroda saísse de lá apenas na primavera. Mas já que seu plano não havia dado certo, o garoto começa a elaborar uma nova maldição. Dessa vez ele observa 3 de seus colegas que costumavam ser muito amigos. O garoto percebe que Kawai e Ishizaka não estão se falando muito durante a conversa e teoriza que algo poderia ter acontecido entre os dois. Esse motivo inventado era o suficiente para fazê-lo arquitetar algo contra Kawai, com o pretexto de que estaria ajudando Ishizaka a se vingar dele. Naquela noite em sua casa, Souichi tenta novamente assustar sua irmã, dessa vez com uma aranha que ele segurava com a ajuda de um par de hashi. Koichi, seu irmão, interfere novamente nessa brincadeira de mau gosto. O rapaz dá um tapa na aranha e ela vai parar no rosto de Souichi. O demente prova do seu próprio veneno e dá um gritinho histérico. Seus 2 irmãos mais velhos ficam surpresos ao descobrir que o caçula também tinha medo de aranhas. No dia seguinte, durante a aula, Souichi usa um alfinete para cutucar um boneco de madeira. Nessa hora, Kawai sente uma forte dor de barriga e pede ao professor para ir ao banheiro. Já na cabine, ele percebe que seu estômago parou de doer e tenta sair para voltar à aula. Porém, a porta estava trancada e o garoto precisa escalar para sair pela abertura de cima. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Souichi joga uma aranha no boneco de madeira e ela aparece lá no banheiro onde Kawai estava. O garoto se desespera ao ver aquelas pernas cabeludas gigantes subindo na porta e, para piorar, a aranha começa a envolvê-lo em sua teia, como se ele fosse um inseto. Mais tarde, Kawai é encontrado desmaiado no banheiro, com seu corpo todo enrolado no papel higiênico. Souichi se aproxima de Ishizaka e pergunta se ele está satisfeito com o resultado, mas Ishizaka o interrompe e diz que não sabe do que Souichi está falando. O protagonista se esconde e ele fica envergonhado por Ishizaka chamar sua atenção na frente de outros alunos e planeja se vingar dele. Naquela noite, ele faz uma ligação para a casa de Ishizaka e diz que
o jovem foi sorteado para ganhar um presente, mas ele precisaria comparecer ao Parque Sakurayama se quisesse recebê-lo. Apesar de saber que aquela era a voz de Souichi, o garoto vai até lá para saber o que seu colega de classe queria com ele. Enquanto o aguardava, Ishizaki é surpreendido por uma criatura misteriosa, com braços e pernas gigantes. Ele se apavora e tenta fugir pela floresta, mas o monstro continua a persegui-lo, até o momento em que uma de suas pernas fica presa numa armadilha. O velhote que vigiava a floresta espalhou armadilhas para todos os lados, a fim de capturar o responsável por pregar bonecos em seus cedros. Ishizaki descobre que toda aquela cena era obra de Souichi, tentando assustá-lo. O garoto vai embora, deixando o protagonista preso na árvore. Ele ainda o aconselha a sair logo de lá, antes que o velho o encontre. Minutos depois, quando Souichi estava prestes a conseguir se soltar, o homem chega com um machado nas mãos. O garoto até tenta disfarçar, mas o velhote atira o machado e quase acerta sua cabeça. O homem diz que aquele é o preço por vandalizar as árvores dele e garante que Souichi não sairá vivo dali. O garoto começa a gritar desesperadamente, mas para sua sorte, Koichi aparece e consegue convencer o velho a liberar seu irmão. Caso contrário, ele o denunciaria por espalhar armadilhas para humanos na floresta. Já em casa, Souichi se recusa a ouvir o sermão de seus pais. Ao invés disso, ele vai até seu quarto para ver como estava o sapo que havia pego na floresta alguns dias antes. O menino abre a caixa onde havia prendido o animal e descobre que ele já estava podre. Galera, parece ser impossível ter um final feliz nas mãos desse garoto endiabrado. Agora partiremos para o segundo conto, ainda protagonizado por Souichi, denominado Professor de Pano. É o primeiro dia de aula e os alunos estão retornando das férias de verão. O professor Yanagida chega na sala para dar a primeira aula do dia, mas há algo estranho com ele. Seu rosto está completamente diferente do que era antes das férias e sua boca está repleta de pregos. Durante o intervalo, Souichi e Yanagida brincam de lançar pregos um no outro. De longe, alguns alunos observam e decidem investigar. Afinal, o professor Yanagida, que eles conheciam, jamais participaria desse tipo de brincadeira, fora que sua aparência estava mais similar a um boneco de pano do que uma pessoa. Yakayama, o representante da turma, questiona Souichi sobre o que ele havia feito com o professor. O garoto tenta fugir para evitar ser interrogado, mas Yakayama o puxa pela bermuda e acaba expondo sua retaguarda. Souichi até consegue escapar, mas está fervendo de ódio de seu colega. Ele então pensa em alguma forma de puni-lo pela vergonha que o fez passar. Na manhã seguinte, Yakayama nota a presença de pelos crescendo em seu rosto. Aquele foi o resultado da praga lançada por Souichi. Na escola, todos os garotos tiram sarro do garoto. Afinal, o bicho estava parecendo um ermitão barbudo. Ao ver aquela cena, o professor surtado decide raspar a barba de Yakayama. O menino, é claro, tenta fugir, mas acaba sendo cercado por Yanagida. Quando percebe que não há como escapar, o garoto agarra as pernas do professor, que acaba caindo e cortando seu próprio dedo com a navalha. Nessa hora, o homem fica furioso e parte para cima de Yakayama novamente, fazendo um corte em seu rosto. Mas para a sorte do garoto, a professora Soga aparece e o livra daquela situação. Ela diz ao professor que o diretor da escola quer vê-lo em sua sala imediatamente. Yakayama pega o dedo de Yanagida, que ficou caído no chão, e suas suspeitas são confirmadas. Aquele não era o seu professor, mas sim um impostor feito de pano. Mais tarde, ele e seus amigos combinam de encontrar a professora Soga para que pudessem traçar um plano para encontrar o verdadeiro professor Yanagida. Mas para o desespero dos meninos, quem vai encontrá-los é o próprio impostor. Dessa vez era um boneco de pano que tentava se passar por sua professora. O monstrengo os persegue e consegue capturar Kouta. Enquanto tenta matá-lo com uma corda em seu pescoço, Yakayama avista uma fogueira e aproveita para fazer um churrasquinho daquele boneco de pano diabólico. Seu plano funciona e a mulher foge desesperada. Em seguida, os garotos vão até a casa de Souichi para investigar, já que ele era o único capaz de estar por trás de tudo aquilo. No porão, eles encontram um boneco semelhante a Yakayama, e logo o garoto entende que Souichi havia feito fantoches de seus professores e de alguma forma os colocou no lugar deles. O garoto também diz que será o próximo, já que Souichi havia feito um boneco parecido com ele. Kouta tenta destruir aquele fantoche, mas a Yakayama prefere deixar que Souichi siga com seu plano, pois assim eles poderiam descobrir o que aconteceu com seus verdadeiros professores. Souichi faz os preparativos finais do fantoche de Yakayama,
mas seu irmão chega bem na hora e questiona o garoto sobre aquele boneco bizarro. O garoto foge para não precisar dar explicações como sempre, e o boneco vai atrás dele. Em seguida, o boneco do professor Yanagida aparece e chama Souichi para brincar com os pregos. Souichi nega e diz que há algo mais interessante esperando por ele na escola. No pátio da escola, Yakayama está perdendo suas forças. Aquele boneco maldito já começou a sugar sua alma. A professora endiabrada está prestes a pegá-lo quando o fantoche do garoto passa correndo ao seu lado. Ela corre atrás dele e o destrói, dizendo que foi ele quem ateou fogo em sua cara. Logo depois, Souichi aparece fugindo do professor Yanagida. O boneco continuava a atirar pregos no garoto, e quando ele tenta escapar subindo na cerca, sua retaguarda é exposta novamente pela criatura que ele mesmo criou, e dessa vez toda a escola estava lá para assistir aquela cena tenebrosa. Nesse momento de desespero, Souichi cancela sua maldição e tanto o fantoche do professor Yanagida quanto da professora Soga voltam a ser bonecos inanimados. Nesse mesmo dia, os professores foram encontrados em suas casas e finalmente Yakayama conseguiu se livrar daquela barba esquisita. Já Souichi continua envergonhado por ter sido exposto para todos os seus colegas da escola. E aí, pessoal, qual será a próxima armadilha ou maldição maligna de Souichi? Se vocês quiserem ver mais histórias desse personagem tenebroso aqui no canal, deixe nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!